Olá, hoje nós vamos entrar no mundo de Gelo e Fogo e finalmente estreou a 8ª temporada de Game of Thrones. E eu tô aqui com a minha amiga Rebeca e nós vamos comentar sobre o primeiro episódio da 8ª temporada. Então vamos começar ali pelo núcleo de Kingsland. E aí, Rebeca, o que tu achaste dessa interação? Cersei, Companhia Dourada, Euron? Essa parte ficou bem coadjuvante no episódio. Eu acho que realmente é o que vai acontecer nessa primeira parte, mas eu acho que a gente podia ter visto uma interação melhor com a Companhia Dourada. Assim como a Cersei, a gente esperava muito ver esses mercenários, eles são muito citados nos livros. Não só os elefantes que acabaram não entrando, né, por causa do orçamento que eles não destinaram, mas toda a situação do guerreiro mesmo, do líder deles, eu acho que talvez ele tenha mais falas, ele falou com a Cersei. Mas assim, o que a gente percebeu nessa primeira parte, em King's Landing, é que o Euron Greyjoy acabou que ele tá um personagem meio avulso, entendeu? Ele tá ali, ele quer essa questão da Cersei, ele quer poder e tudo mais, e ele tá sendo só usado por ela, mas fora isso, ele não tem muito, assim, tá objetivo na série. Antes o ator falou que ele ia ser um dos vilões mais horríveis da série, que ele ia ser muito ruim, e a gente não tá vendo muito disso, eu acho. Acho que a gente nunca viu o Euron como um vilão de verdade, porque o personagem ficou muito fanfarrão. E sobre a Companhia Dourada, eu tava esperando a cabeça do Aço Amargo. Sim. Porque eles sempre andam com a cabeça dele, né? E aí não teve elefante, não teve a cabeça do Aço Amargo, e ainda falaram que metade da companhia morreu. Sim. E eles estão só com 2.000 cavalos para 20 mil homens, né? Eu achei um número bem inferior, porque os cavaleiros eles têm muito essa coisa de lutar com cavalos. Os números de cavalos são muito importantes. Na Batalha dos Bastardos, o próprio Tormund disse pro Jon Snow, ele fala, o que me preocupa são os cavalos. Eles só têm 2.000 cavalos para 20 mil homens. Então acho que isso aí deixou a Cersei mais ou menos assim. A Cersei e a gente. E a gente. Mas nesse núcleo a gente ainda teve a presença da Yara. Sim. Finalmente ela foi liberta depois de vários episódios. E ainda colocou o Tion no chinelo, porque ela agiu como uma verdadeira irmã mais velha, agradeceu por ele ter salvo ela, mas ainda deu um tabefe pra ele aprender. Sim, eu achei muito legal essa parte. Foi um dos momentos mais curtos, eu acho que mais silenciosos também, tem pouquíssimas falas. E foi um dos momentos mais simbólicos também, porque ele abraçou essa coisa que o Jon Snow falou pra ele na última temporada, dele ser tanto o Greyjoy quanto o Stark, que ele pode ser os dois. E ao Yara dar meio consentimento pra ele ir pra Winterfell, ele fala, não, então é isso que ele quer. Realmente, acho que volta um pouco para aquelas primeiras temporadas onde ele ainda tá nesse conflito. E eu acho que o personagem dele é sobre esse conflito. Eu acho que isso volta, e volta muito bem. Foi rápido e foi eficaz. Pra mim foi uma das melhores cenas desse episódio, eu acho. E foi uma cena curtíssima, como tu falaste. E aí, falando em Tion, indo pra Winterfell, o próximo núcleo foi praticamente todo o episódio, que foi o núcleo de Winterfell. Finalmente a gente viu a Daenerys chegando com os dragões lá no norte. A gente acompanhou a interação dela com a Sansa e com os outros irmãos Starks. E tivemos os reencontros que nós esperamos desde a primeira temporada. Sim. Bom, para começar, eu acho que o Winterfell, primeiro que eles montaram algumas coisas no primeiro episódio, que uma parte muito legal, eu vou falar um pouco depois. Mas eu acho que melhor foi o jogo político ainda tá por trás. Apesar de algumas fofoquinhas, um jogo de realmente afinidade ter ficado muito... ter levado o nível aí, eu acho que essa questão política ainda tá muito presente. Mas sabe o que faltou nesse jogo de afinidade? Faltou um mindinho. Sim. O Winterfell... Infelizmente. Precisava do mindinho. O jogo político em Game of Thrones, a gente já comentou isso no vídeo, você pode acessar aqui embaixo no link. A gente já comentou que o mindinho era muito importante para esse jogo. E o Sam tentou dar uma de mindinho assim, mas ele é muito inexperiente. Não tem toda a experiência. E o Varys, que podia até ter feito algum papel nesse sentido, ele totalmente teve apagado no episódio. Se ele teve 2, 3 falas, foi demais. E imagina o encontro do mindinho com o Varys em Winterfell. Ia ser assim uma coisa... Seria um sonho. Sim, cada um servindo a um rei, uma rainha diferente, digamos assim, né? Tem uma lealdade diferente. Na verdade, o Varys e o Davos, eles só serviram nesse episódio como duas comadres tentando fazer o casamento de Daenerys. Acontecer, sim. E, por sinal, Daenerys foi fortíssimo nesse episódio. Não que isso seja uma coisa boa, apesar de eu ser Daenerys. Tem disso.
Bom, foi muito forte. Eu acho que esse primeiro episódio eles tinham que estar juntos realmente, porque eles foram ficar juntos realmente no último episódio da 7ª temporada. Então eles têm esse primeiro episódio pra se aproveitar, pra estar romântico, porque no próximo já vai ter muito conflito, entendeu? E nesse primeiro episódio a gente vai ter eventualmente um beijo deles, uma corrida de dragões, porque é o único momento que vai ter pra isso, eu espero. Mas ainda em Winterfell, a gente teve o reencontro da Arya. E por falar nisso, a Arya foi o personagem predominante nesse episódio. Se a gente teve muitas cenas de Daenerys, o episódio verdadeiramente foi da Arya. Sim, pra começar que toda a vinda das pessoas pra Winterfell é vista pela Arya. Ela tá ali disfarçada entre as pessoas pra ver quem realmente tá vindo, pra ela se preparar pra receber essas pessoas. Então ela vê que o Gendry tá vindo, ela dá um sorriso e posteriormente vai falar com ele. O que é uma coisa muito legal, porque a gente já espera, o nosso primeiro impulso é que ela vá lá correndo e fale com ele, mas não, ela aguarda o momento certo pra ir lá e não decepciona. No momento não decepciona de jeito nenhum. Foi uma coisa muito o que era a Arya na 3ª e na 4ª temporada. Principalmente como a gente vê como ela trata o cão e como ela trata o próprio Gendry. O Gendry continua sem saber falar com garotas. Mas essa interação com ela foi Gendry e Arya. Sim, foi um encontro triplo. Eu adorei porque o cão vê o Gendry e eles já tinham se visto. E aí os dois veem a Arya e é legal porque eles viram a mesma personagem em momentos distintos. Então o cão ele vê uma parte muito fria dela, calculista já. E o Gendry tem uma parte que ela ainda tinha amigos, ela ainda tinha esse núcleo de amizade. Então é muito legal. Eu acho que o diálogo com o Gendry foi muito simbólico, foi um dos melhores momentos também. E o reencontro dela com o Jon também foi satisfatório, porque eu tinha muito medo que não superasse o do Jon com a Sansa. Eu acho que o reencontro dela continua sendo mais forte, porque naquele momento eles não tinham nada, basicamente. Então essa relação entre eles é muito forte. E a Arya e o Jon, eles já têm assim, a casa deles, pelo menos, de volta. Então é uma parte que eles já têm alguma base. Mas da mesma forma, as relações que eles fizeram com os primeiros episódios que eles se veem a última vez, com esse episódio de reencontro foi muito bom. O abraço deles, a semelhança visual é muito legal. O interessante desse encontro é o diálogo que eles estabelecem sobre a Sansa. Sim. Há uma mudança sobre a visão que eles têm da personagem. E também acrescentar algo que o episódio tentou jogar assim, que foi a rivalidade feminina. Eles tentaram fazer uma rivalidade entre Sansa e Daenerys, apesar de que há um certo sentido. Porque a Sansa tá como Lady de Winterfell, ela armazenou comida enquanto o Jon estava lá fazendo seu rolê pela Pedra do Dragão. E quando ela chega, ela não tá preparada para todo mundo que vem. Sim, ela é sensata nesse sentido. Eu acho que a parte da rivalidade é porque a gente vê duas personagens tão fortes de forma distinta e acaba parece que vai ficar somente aquilo, mas é muito mais do que aquilo. Eu acho que é isso que a série não pode deixar acontecer agora, e a gente não tem como saber. É que essas questões de afinidade, elas sobressaiam à questão política e de sobrevivência, que é o principal. Acho que a sobrevivência, antes da política até, é o principal. E pra mim faltou um pouco disso no episódio. Essa parte da sobrevivência só foi aparecer lá com a última lareira e ficou bem restrito também. Eu acho que ainda apareceu com a questão da Sansa e o Tyrion. Sim. O diálogo deles. Esse encontro foi muito bom. Porque é óbvio para todos nós que estamos de fora e assistimos que a Sansa, ela é uma das melhores jogadoras. Ela conseguiu vencer os seus algozes. Porque todos eles ficaram para trás. Joffrey morreu, Ramsay morreu, Mindinho morreu, Lysa Arryn morreu e a Sansa ainda tá lá pleníssima. Sim, é muito legal quando a gente lembra que o Tyrion, ele perguntou pra ela, Sansa, logo nas primeiras temporadas, se ela tinha sido maltratada pelo Joffrey, ele pergunta se ela queria voltar pra casa, se ela estava feliz, o que ela estava sentindo, e ela fala, eu amo o Joffrey, eu quero ficar aqui, King's Landing é minha casa. E ele fala, Lady Sansa, você ainda vai ver mais do que todos nós, talvez. E ele chega em Winterfell, ele fala o quê? Muita gente que não acreditava em você já morreu. E ela fala, não, nós sobrevivemos. Eu adorei essa parte porque eu gostava muito do casamento deles arranjado, porque eles eram dois personagens jogados assim pra série. Ela foi basicamente humilhada de casar com o inimigo, a família inimiga, e com o anão, que na verdade, né, é uma coisa que quase não acontecia. O Tyrion jogava o Tyrion pra todo mundo que ele considerava ralé. Sim.
E aí ela é herdeira da casa. Ela ainda tinha um bom nome, como as pessoas diziam, e um rosto bonito, e ele fez isso com ela. Então, eu achava o casamento deles uma combinação muito legal. E ver eles de volta, assim... E ele até pergunta dela na 7ª temporada, ele fala, como é que tá a Sansa e tudo mais. Eu respeitei ela e tudo mais. Então, assim, é legal ver essa interação deles de volta já em outras posições. Numa situação que a Sansa, na verdade, ela já é Lady. Ela tem uma posição bem acima da dele, eu acho, então... E falando sobre sobrevivência, pra gente fechar a review, nós chegamos lá na última lareira. Que foi um momento que começou engraçado, lá com o Ed encontrando o Tormund, falando, ele tem olhos azuis. Eu sempre tive olhos azuis. Foi um momento muito divertido e terminou com aquele susto. Eu dei um grito quando eu vi o menino falando. Eu vi que ele tinha aberto os olhos azuis, eu falei, meu Deus, ele tá vivo, ele vai matar o Tormund. Gente, o Tormund vai morrer em algum momento. Eu não aguento mais ver esse homem correndo perigo. Por favor, morre logo. Se você for morrer, morre logo. Porque eu gosto muito do personagem, mas eu não aguento mais. Toda vez ele vai morrer, ele não morre. Isso não dá mais. É o destino, não é pra ele morrer. Eu torço pra ele viver. Sério. Desde a Batalha de Bastardos, ele tá pra morrer. Ele não morre. E ele não tem muita... Ele não tem muito treinamento, né? Eu acho que isso mostra muito nas atitudes dele. Ele não tem muito treinamento. Então, assim, se não fosse o Beric, a reação dele pra criança, talvez ele tivesse morrido ali mesmo. E a gente precisa prestar atenção em como estava posicionada a criança. Sim. E eles falam, né? Isso aqui é um recado do Rei da Noite. E eu acho que até rendeu uma cena bem bonita quando aqueles braços pegam fogo, o símbolo, assim, foi visto de trás. Eu achei que ficou muito legal o ângulo, como ficou bem feito. Foi bem significativo. E o episódio finalizou voltando para o Winterfell e a gente vendo o encontro que muita gente esperava entre o Jaime e o Bran. É engraçado que ele fala pro Sam, estou aqui à espera de um velho amigo. Ele ficou o episódio inteiro só observando a galera lá do meio de Winterfell. Sabendo de tudo. Parecia a consciência das pessoas, né? Que todo mundo, quando a consciência pesava, olhava pro Bran. E ele encontrou o seu velho amigo no final do episódio. E o que acontecerá? Precisamos estar ligados domingo na HBO. E agora a gente vai para os nossos melhores momentos. E aí, Rebeca, qual foi o melhor momento para ti? Bom, acho que um dos melhores momentos do episódio, que deixou realmente uma torta de climão, que já estava sendo... Acho que a primeira meia hora foi meio morna do episódio. E na segunda a gente conseguiu ver, parece que ia ter uma briga a qualquer momento. E acho que essa explosão foi justamente a cena que a Daenerys fala pro Sam que matou o pai e o irmão dele. Eu gostei muito que ela teve essa coragem de ver o homem que salvou o Jorah, que ela gosta muito, e falar pra ele, olha, eu matei sua família. Você não tem basicamente muito pra onde voltar. Claro que ainda tem a irmã e a mãe dele, né? Isso não foi falado. Mas eu gostei muito dessa coragem dela e de como foi a única parte do episódio, como a Pamela já falou pra mim, que teve causa e consequência. A gente quase não fala muito disso em Game of Thrones, porque nunca mais teve. Mas muitos dos episódios tem essa questão de que você faz uma coisa e você paga por isso. Eu acho que essa parte teve uma consequência muito grande. E isso é Game of Thrones raiz, né? A melhor parte de GOT. E isso teve muito a ver com antes na série, porque tem muitos segredos, muita coisa que ninguém conta, mas quando revelam, acontece várias coisas a partir disso. Eu acho que esse foi um ponto muito crucial. Já pra mim, um dos melhores momentos foi o reencontro da Arya com o Gendry e com o cão, porque a gente esperava esse reencontro, principalmente a galera que é Gendrária. Porque eles continuam com a mesma sintonia. Eles têm uma conexão. É engraçado que Jon Aerys tem uma conexão, apesar de muita gente não aceitar, mas não tem história. E Gendry, Arya e Cão tem uma história. E o episódio deixou isso bem estabelecido. E é por isso que, pra mim, o grande nome do episódio é a Arya. Porque todas as cenas em que ela esteve, ela não decepcionou. Ela foi aquilo que a gente queria que ela fosse e que o personagem que o Martin construiu até aqui. E os diálogos dela também são os mais simbólicos. O diálogo dela com o Jon é muito bom, a gente esqueceu de falar, mas na verdade ela olha pra ele e fala assim, a Sansa tá tentando proteger a família dela, eu também, e eu espero que você também. E isso é muito significativo porque a gente sabe qual é a verdadeira família do Jon. Então, qual é o sentido de família para ele? Tem uma discussão sobre o conceito de família. É o que ele aprendeu, que ele foi criado, ou é a nova realidade dele que ele está descobrindo agora? E o interessante é que ele fala, né? Eu sou a sua família. Sim. E a cena acaba com ela dizendo, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Então, Arya, você arrasou. Eu acho que eu já deixei bem claro aqui que o Jon Snow é um dos meus personagens favoritos. Mas nesse primeiro episódio, ele protagonizou
todos os momentos constrangedores. Infelizmente. O que estão fazendo com o Jon Snow, gente? Pelo amor de Deus. Pra começar, a gente teve ali aquele voo do dragão que não pareceu GOT. Acho que o que mais incomoda nisso é que pareceu Como Treinar Seu Dragão, o Harry Potter e os Prisioneiros de Azkaban, mas não parecia Game of Thrones. Eu acho que todo o encontro que alguma pessoa tem com o dragão é simbólico, né? São criaturas místicas que não existiam mais. Quando a gente vê a relação do Tyrion com eles, é muito legal naquela temporada. E o Jon Snow, a gente já esperava isso. Na 7ª, ele conseguiu chegar perto dos dragões. E agora, na 8ª, a gente queria que ele voasse. Era uma coisa que alguns fãs esperavam, outros não queriam. Mas eu, particularmente, acho que poderia ser uma cena muito bem feita. Podia ser uma cena simbólica, porque ele ia subir no dragão, que tem um nome que faz referência ao pai dele. Cara, e ele sabendo disso, ia ser muito mais bonito, mais simbólico, mais poético. Eu acho que isso ia ser um momento muito alto do episódio. Eu acho que era isso que eles esperavam, que fosse um momento alto, mas na verdade foi o momento mais baixo pra mim. Eu acho que a gente também não gosta dessa interação, porque ele já teve essa interação essa relação com a Ygritte. Ele já teve essa relação com a Ygritte nas temporadas anteriores, essa relação de ficar de briguinha, de se provocar. A gente já viu o Jon Snow fazendo isso. A gente quer uma relação diferente com a Daenerys. Eles são personagens muito fortes, entendeu? E os dois passaram por uma saga diferente de como ele era quando ele conheceu a Ygritte, que ele ainda era muito assim, faltava se maturar. Ele não sabia de nada. E aí eles passaram, ambos os personagens passaram por essa questão da saga deles como heróis. E quando chega na parte do relacionamento, fica essa coisa sem sal. Eles já devem estar maduros, e aí chega agora, eles estão fugindo pra se encontrar, como se fossem dois adolescentes que vão no cinema, porque os pais deixam se encontrar em casa, sabe? Isso aqui não é Romeu e Julieta, tá? E aí, fica uma cena cômica. Eu acho que podia ser uma cena mais dramática, com uma música muito bonita, e fica uma cena cômica. Ele fica fazendo aquelas caretas em cima de um boneco verde, de CGI, e quando eles chegam numa cachoeira, eles encontram um lar, eles vão pro extremo norte. Eles encontram uma cachoeira e se beijam. Não conseguem sobreviver ao norte. Toda a motivação da cena é meio estranha. O Dothraki chega pra Daenerys e fala, olha, os dragões estão se alimentando. Ela fala, vamos ver os dragões. Eles vão ver os dragões e resolvem ir pro extremo norte, voar com os dragões pra se encontrar. Poderia ter algo a mais nessa cena. Eu confesso que eu esperava que o Rei da Noite surgisse ali atrás daquela cachoeira, montado no Viserion. Acho que poderia ser uma coisa muito mais interessante do que aquele diálogo de cena da caverna / Lagoa Azul. Eles podiam também ter ido pro Punho dos Primeiros Homens, né? Que tem uma questão simbólica pros White Walkers, pro Jon, que ele passou por lá, assim, acho que podia ter rememorar alguma coisa da primeira temporada, segunda temporada, mas acabou sendo só isso mesmo. A gente esperava mais essa cena, podia ser um ponto alto, mas foi só isso. E outro ponto também que o Jon acabou figurando, foi bem constrangedor, foi ele sabendo da origem dele daquela forma. A gente esperou isso desde o primeiro episódio de Game of Thrones. E aí quando a gente descobre a verdade... Quando o Jon descobre a verdade, é daquela forma. Assim, eu achei muito legal que o Bran quisesse que o Sam contasse. O Sam e o Jon têm uma relação muito legal, de defesa, de proteção com o outro... Mas poxa, o Jon tava nas criptas de Winterfell. É uma cena que tem pouca luz, tem a luz só das velhinhas, é muito simbólica. As criptas, ele podia naquele momento olhar pra estátua da Lyanna, que até aparece lá atrás, e falar, nossa, essa aqui era minha mãe, entendeu? Mas não, o Sam tá com raiva, não tem a parte dramática. E o Jon tem uma certa raiva também. A cena fica uma cena raivosa, fica meio... Por que vocês estão com raiva de tudo isso, gente? É interessante porque desde a 7ª temporada a gente não vê uma relação de causa e consequência. A Cersei explodiu o septo de Baelon, matou metade da galera lá do sul e não aconteceu nada. Na verdade, ela pegou e se coroou rainha. Ninguém fez nada. E aí depois o Bran descobre a verdade sobre a paternidade do Jon Snow e ele faz o Sam contar. Ok. Mas se a gente parar pra pensar, foi uma consequência o Sam contar, porque ele já vem com raiva da Daenerys, por a Daenerys revelar o que aconteceu com o pai dele. E a consequência da raiva dele é ele tentar fazer uma intriguinha. Sim, ele basicamente tentou fazer uma intriga entre o Jon e a Daenerys. E, na verdade, eu acho que isso não vai ter tanta consequência, sim, porque eu acho que o Jon ele vai querer ignorar.
Isso, ele é muito essa pessoa que não quer ser rei, não quer o título, não quer a coroa, ele é humilde, ele era um bastardo, coitado, ele é nosso herói. Mas isso vai ser muito ignorado até a batalha. Eu acho que depois de passar a batalha, essa questão política, talvez eles se arrumem. Mas eu acho que isso vai ser muito importante como vai pra Daenerys, porque ela sempre acreditou, e eu acho que isso no final tem uma provocação do Sam. Tipo, você sacrificou, você deixou o seu título pelo seu povo, ela pode fazer o mesmo? Eu acho que isso é uma provocação para personagem. E eu tenho muito medo de como isso vai ser explorado. Porque no próximo episódio, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas já tem uma questão que ela deve voltar a falar do pai dela. Sendo que quando ela teve um diálogo com o Tyrion, ela assumiu, nossos pais eram pessoas horríveis, mas nós não somos. E aí, se ela voltar para essa questão de, matou meu pai, acho que isso vai reduzir a personagem. E ela tá numa evolução. Então, acho que isso não é o que a gente espera de melhor pra Daenerys agora, até porque ela tem uma caminhada muito boa. A Maisie Williams e um dos diretores da série deu um depoimento de que teria muitas coisas parecidas com episódios anteriores. E nós confirmamos isso nesse primeiro episódio. A própria entrada do episódio já foi uma comparação lá com a chegada do Robert em Winterfell, no primeiro episódio da série. E é interessante que o menino que sobe, comparando ao Bran subindo, escalando o Winterfell, acontece algo semelhante com o que aconteceu com o Bran no final do episódio, já que ele morre, né? O Bran caiu e, na verdade, o garoto é o garoto Amber, que a gente viu lá que foi um sacrifício dos White Walkers. Sim, essa rima também teve muita questão da música. A música é muito parecida com a que quando o Robert chega e é o Jon chegando com a Daenerys. Então, isso lembra automaticamente o início da série, para o início dessa última temporada também. Outra rima visual que existe, que foi muito bem feita, é a questão das criptas, dos encontros nas criptas. O Jon tá lá na cripta e quem chega é o Sam. A gente sabe que já teve reencontros nas criptas, como o Ned e o próprio Robert, logo que ele chega no Winterfell, ele vai para as criptas, ele quer prestar seus sentimentos e falar naquele ambiente. E a própria Arya com a Sansa, elas se reencontram naquele momento. E a gente sabe que as criptas podem ter um papel muito fundamental essa temporada. E uma outra rima visual que a gente teve, falando ainda da Arya, foi o reencontro da Arya com o Gendry e o Cão de Caça. Porque a relação dela com o Gendry pareceu muito com um dos episódios da segunda temporada, Os Fantasmas de Harrenhal, que eles tinham essa convivência enquanto eles eram reféns por lá. E como eles se tratavam durante o período que eles estavam na Irmandade Sem Bandeiras. É tanto que o diálogo deles é muito semelhante a um que todos os fãs que são Gendry sempre lembram quando ele diz: você não seria minha família, você seria a minha Lady. Teve dois momentos principais que eles basicamente apontaram para onde a série vai ir. O primeiro foi quando a Yara falou que ela vai voltar para as terras dos Greyjoys, porque ela falou que se tudo der errado, a rainha dela, a Daenerys, vai precisar ter um lugar para ir. Então ela basicamente falou que vai dar errado e que ela vai estar ali para eventualmente dar algum suporte na parte dos navios para Daenerys. E isso lembra muito um comentário que teve na 7ª temporada, lá quando o Sam estava na Cidadela, que eles falaram sobre um Aegon que tentou conquistar as Ilhas Pike e morreu afogado. E a gente sabe que a Daenerys sempre é muito citada como Aegon, porque os dois são conquistadores. Então, essa questão, essa assimilação sendo feita desde o início, talvez signifique alguma coisa agora. E o outro momento é que o Bronn apareceu no episódio. Eu ainda esperava que ele fosse com o Jaime para o Winterfell. Eu pensei que o Jaime, na verdade, ele ia chegar ao Winterfell com os 5 homens, porque mesmo os Lannisters tendo a Cersei como rainha, o Jaime, ele lutou com esses caras, né? Ele é o comandante. Então, assim, ele tem as pessoas que são mais próximas, as pessoas que ele lutou. Tipo, aquele cara lutou comigo, eu sou fiel a ele, eu vou acompanhá-lo onde ele for, mesmo que seja Winterfell. E eu pensei que o Bronn ia ser essa pessoa, porque ele ia ficar meio deslocado com a Cersei. Ele nunca teve uma relação muito grande com ela, mas ele tinha com o Tyrion e com o Jaime. Essa questão da Cersei, por alguns momentos eu acreditei que ia ter uma quebra de contrato, porque no contrato do Jeremy Flynn e da Lena Headey existe uma cláusula que eles não podem contracenar juntos. Problemas do passado, né? E eu acreditei por alguns momentos que finalmente a gente ia ter uma interação entre a Cersei e o Bronn. Mas ela mandou lá o Qui-Gon para dizer o que ele tinha que fazer.
E ela falou basicamente que ele vai ter que ir atrás dos irmãos dela, que é o Tyrion e o Jaime. Ou seja, eles estão em Winterfell. Então, ou o Bronn vai para Winterfell, que eu acho um pouco improvável, ele ir agora, nessa altura do campeonato, ou ele vai esperar tudo se desenrolar e lidar com quem sobrou. E aquela questão, ele pode... ela apontou principalmente pro Tyrion, porque ela pegou uma besta, que foi a arma que o Tyrion matou o pai deles, o Tywin. Então, ela apontou basicamente que ela quer que o Bronn mate o Tyrion, sendo que o Tyrion que foi a pessoa que levou o Bronn para King's Landing e tudo mais. Ou a gente pode ver, quem sabe, um duelo entre o Bronn e o Jaime, porque ela também falou do Jaime, falou dos irmãos, no plural, e o Jaime deixou ela, então... Será que a gente vai ver um duelo entre os dois? Será que vai ter algum papel para ser colocado? Porque eu achei meio aleatório. Mas, claro, que nada é aleatoriamente colocado. Somente uma cena que tem tantos diálogos indica que ele vai matar essas pessoas, que ele vai atrás dessas pessoas. Então, eu não sei como vai ser esse desenvolvimento do Bronn. Eu acho que ele vai ser esquecido depois disso e vai aparecer lá nos últimos episódios e falar... eu fui destinado a te matar. E isso tem que ser antes da Cersei morrer, claro, né? Porque se ela morrer, ele não vai ter mais nenhum objetivo pra cumprir. E outra teoria que a gente tem envolve o final do episódio, que é o Jaime chegando em Winterfell e tendo aquele encontro com o Bran. E a gente já tem cenas do próximo episódio, que é tipo um julgamento do Jaime. Aparentemente o que vai acontecer é que todo mundo vai querer absorver o Jaime, afinal a gente tem a Brienne, que gosta do Jaime. O Tyrion, que é irmão dele, tem uma dívida, já que ele já salvou a vida dele em outras temporadas. O Jon não deve ligar muito, porque o Jon quer sobreviver, ele tem esse discurso muito grande. A Sansa talvez também não ligue muito pra isso, mas a Daenerys, ao que parece, ela vai ter o discurso lembrando que o Jaime matou o pai dela, né? E nesse episódio deixou bem claro que a maioria dos personagens em Winterfell está contra a Daenerys. Sim. Então isso poderia ter alguma relação no julgamento, deles se posicionarem contra a relação da Daenerys. Parece que eles querem um pouco regredir a Daenerys. E isso, como a Rebeca já colocou, me preocupa, porque colocam muito ela como uma personagem tirana. Desde que ela matou a família do Sam, ela tem essa visão de que é a minha vontade e pronto, acabou, não vou ouvir a minha mão. Que ela não tem essa racionalidade, que ela age como se ela fosse o pai dela. É uma coisa que eles estão tentando abandonar em várias temporadas e mostrar que ela não é como o pai ou o irmão dela também, que o Viserion, que era péssimo. Então, eu acho que como vai ser explorado, vai ser muito interessante essa parte. Obviamente, o Jaime vai sobreviver, ele vai lutar na Batalha de Winterfell, como a gente já viu no trailer, mas isso vai alterar muito o jogo que está em Game of Thrones. Sim. Eu acho que talvez esse seja um momento decisivo em que o Jon Snow tenha que falar: não, eu vou dar a palavra final, esse cara não vai morrer. Ou então vamos fazer uma votação aqui, esse cara não vai morrer. Mas também tem que lembrar que ele é um Lannister, né? Ele atirou o Bran, se as pessoas só vão saber disso, atirou o Bran da torre, já matou muita gente, já matou muito Stark, enfim, traiu os Starks. Então, eu acho que vai ser um julgamento misto, mas principalmente o que vai apontar é isso, todo mundo contra a Daenerys, coitada. E para fechar as teorias, a gente não pode esquecer daquela cena da abertura, né? Porque depois de 8 temporadas, eles mudaram. Há uma mudança. Significativa, muito significativa. Eu acho que a mudança principal, fora os cenários que são as casinhas que sempre mudam, né? Conforme vai aparecendo Dorne e outros cenários, eu acho que, nesse caso a muralha apareceu já quebrada, eu acho que o principal, na verdade, foram aqueles símbolos que aparecem naquela espécie de sol, naquele objeto que sempre está girando como se fosse o sol. Porque a gente sempre vê o leão, o lobo, a gente vê os símbolos das casas que até aparecem no final. Mas quando ele está se movimentando, a gente vê outros símbolos que a gente nunca viu antes. A gente tem pela primeira vez 4 dragões. Sim, 4 dragões. Um dragão grande em primeiro plano e 3 dragões menores, que parecem que eles estão colocando fogo em homens. Sim, e, assim, os 3 pequenos, eles lembram muito as cabeças dos dragões no símbolo dos Targaryen. Mas o maior, eu realmente não sei o que significaria, ele está bem destacado. E nessa cena também é interessante porque aparece um cometa. Sim. Teria alguma relação com o Azor Ahai, já que quando ele nasce tem que cair a estrela sangrenta? Sim. E mais à frente a gente vê um leão e um homem segurando algo que parece uma cabeça de lobo. Sim. Isso seria uma predestinação ou seria contando a história que já aconteceu? Quando eu vi isso, eu me lembrei muito, assim, quando eu vi o homem, eu lembrei muito do Homem Esfolado dos Bolton. Então, para mim, pareceu muito como se eles estivessem gravando simbolicamente o que o Bolton fez com os Starks ao traí-los e dar-os a cabeça deles, a cabeça do Robb,
minuto de silêncio. A cabeça do Robb para os leões, para os Lancers. E não esquecendo que o final tem um gosto agridoce. E o George R. R. Martin deu entrevistas nas semanas anteriores de que o final da série não vai ser diferente do final dos livros. Claro que os caminhos, causa e consequência de novo, vai ser diferente, mas o final dos personagens provavelmente será o mesmo. Bom, gente, essa foi a nossa review do episódio. Espero que vocês tenham gostado e visto um pouco sobre as teorias. A gente está muito animada para essa temporada. Então acompanhe a gente, tá bom? Nos próximos episódios que vão vir. E não esquece de clicar no sininho para receber as nossas atualizações e que para saber tudo sobre Game of Thrones, cinema e muito mais, é só acessar o cine7.com.br. Até o próximo vídeo!